Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar do Souza, né? O próximo adversário do Santa Cruz. Souza que ontem aprontou, né? Aprontou no último jogo, aprontou para o time que é favorito à classificação no grupo do Santa Cruz. Isso mesmo, o Souza aprontou para cima do América de Natal. Um jogo bem batido, um jogo muito físico, né? Aquele campo do Souza também não ajuda muito na prática do futebol, mas o América foi muito mal na partida. A gente vai comentar um pouco aqui sobre o que a gente viu e o que a gente pode falar também sobre o Souza, que deve vir para cima do Santa Cruz, porque agora ganhou uma sobrevida na Série D. Vamos comentar aqui com o passar do tempo no vídeo, mas antes de a gente falar do Souza, falar da classificação, falar do próximo jogo, a gente tem que comentar com vocês uma coisa. Pedir encarecidamente que você ajude o nosso canal. E é simples, você se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, que você ajuda muito o 3 de fevereiro a continuar a caminhada aqui, beleza? Então, é simples, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta, ajuda a gente aí a continuar essa caminhada que não é fácil, beleza? Sem mais delongas, sabe que eu sou muito direto, então vamos lá pro vídeo. Vamos pro vídeo aqui falar do Souza, né? Souza que ontem enfrentou o América de Natal, né? Enfrentou o América de Natal às 4 horas da tarde no Marizão, jogou em casa, né? O Souza, muita crítica ao campo do Souza, eu vi nas redes sociais, mas o Souza enfrentou o Marizão com a seguinte escalação, né? Bruno Fuso, Irã, Wesley Moura, Marcelo Duarte, Everton Cristiano, João Rafael, Patrick Dias, Diego Viana, muito bom jogador, Diego Viana, o Wellington Nunes, Mateuzinho e Ian Augusto, né? O que se estranhou é a gente ver o Diego Ceará no banco, né? Diego Ceará, que foi o autor do gol do Souza, tá? Diego Ceará foi o autor do gol do Souza, um golaço do Diego Ceará. E o Luiz Henrique também no banco, camisa 10, muito bom camisa 10, o Luiz Henrique aí do time do Souza. Estranhei essa escalação sem esses dois jogadores. Mas o Diego Viana, que estava suspenso contra o Santa Cruz, eu consegui ver o jogo dele agora contra o América de Natal. Muito bom jogador, foi uma boa partida, né? Aqui também é o placar final do jogo, né? Foi 1-0 o jogo, o gol de Diego Ceará. Inclusive, o pessoal nem colocou o nome do cara que fez o gol aqui. Meu amigo, quem fez a postagem aí tá de parabéns. Foi Diego Ceará, assistiu o jogo. E o que eu posso falar do jogo, tá? O América perdeu muita chance. O América é bem mais time que o Souza, isso ficou nítido. O América teve muita chance, claro. O Souza do América, tá? Não estava numa boa tarde. Algumas bolas também. O campo atrapalhou muito para quem tem uma questão técnica mais elevada. O campo atrapalhou demais. O América Natal teve várias chances de conseguir fazer o placar, de conseguir sair na frente, não conseguiu, e a bola é isso, né? A bola pune. Uma jogada no segundo tempo ali, onde o Ceará consegue uma finalização espetacular e consegue abrir o placar para o time do Souza, né? Então o jogo foi uma tônica de muito brigado, né? Um jogo muito brigado, muito físico. É o que se espera quando o campo é um campo ruim, né? O campo ruim ele nivela o jogo muito por baixo, né? Deixa o lado técnico do lado e vai mais para o lado físico, né? O Souza com muita entrega no campo, o Diego Viana trouxe uma alma boa para o meio campo do Souza, questão da vitalidade, da altura, da força do Diego Viana, conhecedor da divisão, né? Ele estava no Iguatu ano passado e agora no Souza, inclusive deve jogar contra o Santa Cruz, assim como eu falei a vocês, o Diego Viana deve jogar contra o Santa Cruz e também o Luiz Henrique e também o Diego Ceará. Eu acho que esses três jogadores vão ser titular. Só o Diego Viana foi titular dessa vez, mas o Luiz Henrique e o Diego Ceará devem jogar contra o Santa Cruz como titular, porque são duas peças acima da qualidade da restante do elenco, né? Então, Santa Cruz vai propor um campo bom para jogar e eu acredito que a força técnica do Santa Cruz supere. Mas é um time para a gente ficar esperto, porque quando a gente fala do Souza e um time para ficar esperto, a gente tem que falar da tabela, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a tabela da Série D, que isso que é o que vai trazer um pouco de força para o Souza no jogo, né? O Souza ele tinha apenas 4 pontos, o Souza praticamente estava fora. Agora o Souza diminui a distância para o Ferroviário e para o América. Ferroviário 5 pontos e 6 pontos para o América. E por que isso é importante a gente ficar de olho? Porque o Ferroviário e o América se enfrentam na próxima rodada. Se enfrentam na próxima rodada, o América jogando em casa. Se o América ganha do Ferroviário, e o Souza, não vou conjecturar isso, mas o Souza, porventura, vence Santa Cruz, o Souza vai a 10 pontos. Ficam 2 pontos de Ferroviário. Então, o Souza vai jogar a vida dele da classificação contra o Santa Cruz. Então, precisa estar de olho aberto, porque isso é um jogo bem importante e são jogos decisivos. Se o Santa Cruz ganha
vai a 22 pontos, Santa Cruz praticamente classifica, né? Praticamente já estamos classificados, mas Santa Cruz garante a classificação para a próxima fase. Então, estamos com 79% de aproveitamento no grupo A3, então Santa Cruz está bem encaminhada à classificação. Então, é bem importante esse jogo para o Santa Cruz, também porque o Central joga contra o Horizonte, que praticamente está fora, está desclassificado, né? O Horizonte, porque eu falo, é a questão dos jogos que o Horizonte vai ter, né? Vão ter pela frente, vai ter o Souza fora de casa, vai ter depois o 13 fora de casa, vai ter o Ferroviário em casa, então o Horizonte só tem pedreira pela frente. Então o Horizonte, para mim, eu acredito que já esteja desclassificado. Então, Central ganha, Santa Cruz tropeça contra o Souza, Central se aproxima. Então a nossa primeira colocação fica comprometida, né? Então, basicamente é isso. Santa Cruz precisa vencer o Souza em casa. Souza vem jogar a vida com Santa Cruz, porque ele precisa desses 3 pontos para se aproximar do grupo de classificação. Então, é um jogo muito difícil e eu acredito que o Souza, ele vem, a gente fala muito aqui, né, de gosto de gás, né? Ele vem com muita vontade vem com muita vontade, porque precisa desempenhar esse papel. Deixa eu tirar a tela aqui da frente, né? Eu estou na frente de vocês aqui, vocês não estão vendo o jogo do Central. Deixa eu colocar aqui para o lado. Agora sim. Pronto. Então o Central aí pega o Horizonte fora de casa, Santa Cruz enfrenta o Souza. O Souza precisa ganhar para se aproximar do Ferroviário, Santa Cruz precisa ganhar para garantir já a vaga à próxima fase e também não dar chance ao Central de chegar a se aproximar do Santa Cruz. Porque se a gente também olha na tabela, Santa Cruz tem um confronto direto com o Central, né? Então, Santa Cruz ganhando do Souza e ganhando do Central, praticamente a gente se consolida como o primeiro colocado do grupo. Então, esses 2 jogos em casa são primordiais para garantir a nossa primeira colocação no grupo e também garantir a nossa classificação para a próxima fase e, quem sabe, brigar por estar em primeiro no geral, que eu vou dizer a vocês particularmente, não quero ser primeiro geral. Traz um azar tremendo ser primeiro geral, e é isso, né? Enfim, então é um jogo muito delicado esse jogo contra o Souza. Souza é uma equipe que decepcionou muita gente, né? Por ser campeão paraibano, achávamos que o Souza viria com uma proposta e um elenco mais encaixado. Não aconteceu, não deu liga, e o Souza não consegue desempenhar um futebol bom. Apesar da vitória ontem contra o América de Natal, no meu ponto de vista, eu acredito que o Souza ele não classifica. É um time fraco, é um time muito limitado tecnicamente, apesar de ter algumas peças que podem fazer diferença, como foi o caso do Diego Ceará ontem, que a gente já conhece, é um velho conhecido do futebol nordestino, né? Então, Santa Cruz tem que estar muito ligado, não existe oba-oba, não existe já ganhou, é um jogo perigoso, isso é claro, todo mundo tem que encarar isso como um jogo perigoso, porque é um jogo perigoso, é a vida do Souza na competição, e a gente sabe que estímulo, dinheiro, premiação, tudo isso faz um time jogar muito mais. Eu acredito que o Souza deve entrar nesse caminho aí de buscar alguns estímulos externos para tentar estimular os jogadores nesse jogo contra o Santa Cruz, mas acredito veementemente que a qualidade técnica do nosso time, da nossa equipe, sobressaia no campo e a gente consiga a vitória. Mas é um ponto de atenção e eu gostaria que você, torcedor, também comentasse se você acha o mesmo, beleza? Então, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!